Vamos começar o nosso culto dessa noite. Gostaria de te convidar a baixar sua cabeça neste momento, fechar os seus olhos, elevar o pensamento ao Senhor, agradecendo. Este momento é um momento de agradecermos a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estarmos mais uma vez em sua casa para adorá-lo. Querido, amado Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque estamos no melhor lugar que deveríamos estar. Estamos no lugar de adoração ao Teu nome. Estamos no lugar, ó Deus, onde aqui nós temos liberdade para entoar louvores ao Teu nome, para ouvirmos a Tua voz. Então, Senhor, nesta noite, que a Tua palavra venha edificar nossas vidas, que cada louvor aqui, Senhor, elevado, ministrado, Senhor, cantado, chegue até o Teu trono de glória, Pai. Que os nossos corações, ó Deus, tenha vontade, alegria em Te adorar. Que nós possamos, ó Deus, dar o nosso melhor a Ti nesta noite. Obrigada, Senhor, porque para nós é um privilégio sermos chamados Teus filhos. Podemos estar na Tua casa. Pai, edifica em nós, os nossos corações possam ser edificados por Ti. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Ministra em nossos corações, trazendo mudança, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo cura, tudo aquilo que necessitamos neste momento. Obrigada, Senhor. E apressa os passos, ó Deus, daqueles que ainda não chegaram, que eles possam vir em segurança, guardados pelo Senhor. Nós Te louvamos, Te bendizemos, exaltamos o Teu nome nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um cântico bem antigo e que fala muito aos nossos corações. Eu fui pesquisar, essa música foi feita em 74, escrita em primeiro lugar em 74 e depois em 75 ela foi lançada. Ela diz: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso no meu viver com o Senhor. Eu não sei quantos aqui vão lembrar, mas nós vamos cantando e à medida que a gente for cantando, você também vai lembrar e vai poder adorar ao Senhor com este cântico. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo que só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, lembra da cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Pa, pa, parará, Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Gostaria de te convidar a se levantar e vamos adorar ao Senhor, dizendo: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O
glórias ao Senhor. Podemos assentar, queridos. Amém, meus queridos. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo também pelas redes sociais, pelo Facebook, YouTube. Segunda-feira de manhã, 7 horas, café com o Casé, né? Todos estão convidados a participar conosco ali naquele momento gratificante no começo do nosso dia. Começamos já com oração e um café abençoado. A Igreja de Núbia convida a igreja para o dia 23, sábado, né? Para o aniversários. Horário que é? Que horário que é, pastor? 19h30. Todos estão convidados para participar. Amém? Reúna aí, né? E vamos participar. Quarta-feira, culto de adoração, estudo da palavra às 20 horas. Domingo às 9 horas, EBD. E à noite às 18h30, culto de adoração ao louvor ao Senhor. Amém, meus queridos? Leitura bíblica. Salmo 150. Vamos fazer uma leitura alternadas. Eu vou ler o versículo ímpar e os irmãos versículos pares. Vamos ficar de pé? Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com lira e harpas. Louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Aleluia. Vamos estar cantando o hino de número 12. Hino de número 12 do cantor cristão, Louvamos. Louvamos, Senhor, e adoramos a Ti, ó Deus, homem no céu assentado, que em tempo devido na terra humilhado por nossos pecados. Na cruz, por nossos pecados, morreste na cruz. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a Ti, que a justiça de Deus sustenta. Apenas sofrendo por nós merecida, a vida depondo pra assim nos remir, a vida depondo pra assim nos
luz esplendente, fazendo-nos ver a real perfeição, fazendo-nos ver a real perfeição. Em ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão que por graça recebe e exime de culpas o réu pecador, e exime de culpas o réu pecador. Oremos. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nesta noite maravilhosa, Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pela presença daqui que aqui estamos, ó Pai. Queremos te agradecer pelo teu amor, pela misericórdia, Pai, que o Senhor tem com nós essa semana, Pai, nos deu uma semana abençoada de trabalho, de paz e alegria, Pai querido. Que o Senhor também conforte o coração daqueles que estão nos assistindo nesse momento, Pai. Muitos estão nesse momento desamparados, muitos estão angustiados, Pai, desesperançosos, ó Deus, mas em nome de Jesus, Pai, coloca, ó Pai, o teu poder, Pai, a tua graça de cura e de misericórdia sobre essas vidas, ó Pai. Socorre essas famílias, ó Deus, que muitas vezes, ó Pai, estão até desesperançosas, Pai, mas guardando a Ti, Pai, guardando a Tua presença em suas vidas, ó Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um louvor com o nosso irmão Daniel. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou louvar ao Senhor com um cântico que diz, que tem por título Doce Nome. E ele fala sobre que ao ouvir a voz e sentir o amor e só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. A palavra do Senhor diz que o nome de Jesus é sobre todo nome, e é debaixo desse nome que nós estamos. Estamos protegidos pelo Senhor, somos resgatados pelo Senhor, somos orientados, dirigidos pelo Senhor. E é por meio de Jesus que nós temos acesso ao Pai. É por meio de Jesus que a nossa ansiedade, os nossos medos podem ser deixados de lado, porque Ele é quem dirige a nossa vida. E nós sabemos que quando Ele dirige a nossa vida, o nosso caminho vai bem, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Vamos glorificar ao Senhor. Enquanto eu canto, os irmãos podem fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos ao Senhor, glorificar o nome do Senhor e dizer: Senhor, quão doce é o teu nome, como eu posso descansar no Senhor, porque eu sei que o Senhor é quem me guia. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.
transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Todos juntos, vamos lá. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Doce nome. Queria convidar o Ministério de Louvor para estar aqui à frente, porque hoje damos encerramento à campanha de missões, né? E vamos estar cantando o hino de missões, vamos estar recitando aí o nosso tema e a nossa divisa, né? Que o louvor vai se preparando aí. Vamos citar o nosso tema? Vamos completar a missão. Vamos citar a divisa. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer em tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre convosco, com vocês, até o fim dos tempos. Amém? Aqueles que tiverem trazido os seus dízimos, as suas ofertas, né? Oferta de missões, está colocando aqui nos gasofilaços e no gasofilaço de ofertas missionárias. Amém?
que me faz continuar. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Envolver, entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, para que o mundo creia e te pregai a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Queria chamar o Casé aqui à frente para estar orando pelas ofertas de missões, pelos dízimos, pelas ofertas. Até que Ele venha, vamos fazer a nossa parte, né? Pai de amor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, para colaborar, ó Pai, com essa obra, com tudo que o Senhor tem planejado para nós, ó Pai. Muito obrigado, Pai, que o Senhor sustente cada missionário, que nada falte, Pai, para que eles possam pregar a Tua palavra, Pai, com autoridade. E, Pai, que eles possam testemunhar ali, ó Pai, do Teu Filho Jesus. Nós também queremos agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Senhor. O quanto o Senhor tem nos abençoado, nós somos gratos por tudo, ó Pai, nada tem faltado. Pai, nas dificuldades nós estamos crescendo, aprendendo, Pai. E nós queremos te agradecer, ó Pai, até nessas dificuldades, Senhor. Que o Senhor continue nos ensinando, nos abençoando, nos guardando na Tua presença. E, Pai, que tudo que foi arrecadado aqui seja para a honra e para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? Ainda de pé, vamos continuar louvando com o ministério de louvor. Amém. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Amém? As misericórdias do Senhor, elas estão todos os dias sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Elas nos seguirão. Elas nos seguirão. É que nós não merecemos a graça do Senhor, mas o Senhor nos dá de graça todos os dias. E por isso nós permanecemos vivos, por isso nós estamos aqui. E é isso que nós vamos cantar. Como explicar a graça do Senhor? Não há como explicar. É um amor, é algo que nós não merecemos, mas é o que mais precisamos todos os dias da nossa vida. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Pelo que fiz e nem pelo que sou,
o nome disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar do novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a vontade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a vontade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Amém. Só pela graça do Senhor. Nós vamos continuar louvando, dizendo: o Espírito de Deus está aqui. Neste momento eu gostaria de te convidar assim, a não se preocupar com quem está do seu lado. Vamos adorar. Te convido a adorar. Esse cântico fala muito aos nossos corações. Ele fala: Espírito de Deus está aqui, operando em cada coração. E Ele vem trazendo cura, trazendo vida, restaurando as nossas vidas, os nossos corações. Convide o Senhor para restaurar aquilo que precisa ser restaurado na sua vida nesta noite. Nós não estamos aqui por acaso. Nós viemos para adorar. E nós escolhemos estar aqui, amém? Você escolheu estar aqui? Amém. Então vamos adorar esse Deus poderoso, que pode nos dar vida, que nos dá a vida em abundância, que nos dá, cuida de nós todos os dias. E hoje Ele quer trazer cura aos nossos corações. Adore ao Senhor, glorifique o nome do Pai. O Espírito de Deus está aqui, Aleluia.
operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia. O Espírito do Senhor está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Diga aleluia, eu te louvo, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Podemos assentar, queridos. Houve uma pequena falha técnica, né? Algum visitante em nosso meio, está nos visitando pela primeira vez, não chegou nenhum papelzinho aqui.
Não, mas temos aí a presença do nosso Ananias, nosso irmão Ananias. Ananias, seja bem-vindo, meu querido. Receba um abraço da igreja. Amém? Chamar aqui à frente as crianças, para que possam estar saindo para o cultinho infantil. Também o pastor Alex, que está trazendo a mensagem. Vamos orar. Pai, nós exaltamos o Teu nome, nós Te glorificamos, Deus, pelo Teu infinito amor, ó Pai, para conosco. Obrigado, Deus, por este momento, pelo culto que estamos prestando ao Senhor, que o mesmo chegue em Teu trono de glória como um cheiro suave, Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Pai querido, que a palavra que será pregada agora, ó Pai, ao coração das nossas crianças, possa encontrar guarida, ó Pai. Em nome de Jesus, usa as tuas servas que estarão ali ministrando aos seus pequenos corações, que elas cresçam para a glória e louvor do teu nome. Abençoa-nos também aqui, ó Pai, nos use conforme o teu querer e a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Deus. Irmãos, nós vamos rever um pouquinho aquilo que nós falamos, né, há uns 3 domingos atrás, né, praticamente, para a gente relembrar, porque eu não terminei, né, dentro do assunto que nós estávamos. O assunto, né, o tema geral é uma grande... cadê o texto aqui? Deixa eu ver aqui. Uma grande missão de paz. Uma grande missão de paz. Né? Por que esse tema? Né? Porque nós podemos ver que os judeus e os gentios era briga constante. Não havia paz entre eles. Né? Então, nós vimos que os gentios, dentro daquilo que nós vimos, né? Nós vimos que os gentios tinham muitos problemas, né? Além do que os judeus achavam que eles tinham. Primeiro, eles eram sem Cristo, né? Eram separados da comunidade de Israel, eram estranhos às alianças da promessa, eram sem esperança, eram sem Deus. Esse era o quadro dos gentios, né? Pode passar, irmão. 1 Coríntios capítulo 1, 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Por que esse texto? Porque a primeira parte que nós vimos do sermão, né, é que os gentios, eles eram objetos de desprezo dos judeus. Os judeus o desprezavam, né, não olhavam para eles com um olhar de misericórdia, de amor, né? E Paulo, nesse texto aqui, diz que tanto judeus quanto os gentios, né, são um só corpo em Cristo. O ministério da reconciliação. Pode passar, irmão, né? Então, a maior missão de paz da história, né, da humanidade, pode passar, né? Essa aí. A primeira coisa que nós precisamos entender é que havia uma separação. Havia uma separação entre judeus e gentios, né? E o texto diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita por mãos de homens. Então, Paulo, ele mostra aqui claramente que havia uma separação entre judeus e gentios, né? Então, era necessário haver uma reconciliação. Era necessário uma reconciliação deste povo, vou dizer assim, desses dois povos, que viviam em briga constante, briga no sentido de rejeição, né?
Pode passar. Pode passar. Os gentios eram objeto de desprezo dos judeus, como nós falamos, né? Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão de homens. Pode passar. Os gentios eram espiritualmente falidos, né? Verso 12, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Eu só estou tentando relembrar os irmãos que nós já vimos, irmãos. Nós já falamos sobre isso, eu não vou pregar de novo, tá? Só para que os irmãos não percam o fio da meada daquilo que nós falamos. Pode passar, irmãos. Então, 5 negativas de Paulo com relação aos gentios. A primeira, eram sem Cristo, nós vimos isso lá. Eram separados da comunidade de Israel, eram estranhos às alianças da promessa, eram sem esperança, eram sem Deus. Eu falei sobre cada item desse. Eu não vou pregar de novo dentro disso, somente relembrando os irmãos. Pode passar, irmão. Pode passar. Pode passar. Esse é o texto, né? Pode passar esse texto também. Pode passar o texto. São só os textos aí. O terceiro ato aí é a unificação. Então nós vimos a separação, vimos que era preciso reconciliação e agora a unificação, né? Paulo ele deixa claro no verso 19 e 20, diz assim, né, o que os judeus e os gentios se tornaram em Cristo, assim que já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada do Espírito. Irmãos, então nós vimos que essa missão de paz, né, que foi operada em Cristo, na verdade, nós vimos que uma separação de um povo, nós vimos que foi necessário uma reconciliação, e foi necessária essa unificação desse povo. E nesse texto, nós podemos ver claro Paulo falando a respeito disso, a respeito dessa unificação, dessa unidade que o povo agora tem. E Paulo, nesses 3 versos aqui, ele usa 3 figuras para ilustrar a unidade de crentes judeus e crentes gentios dentro da igreja. Ele usa 3 figuras muito interessantes. E a primeira figura que ele usa é uma nação. Uma nação. O verso 19, na parte A do texto, diz assim: assim que já não sois estrangeiros. Não sois estrangeiros. Então Paulo, esse trecho nos mostra a ideia de uma nova comunidade espiritual. Israel era uma nação escolhida de Deus, mas eles rejeitaram, né, o seu Redentor e sofreram as consequências dessa escolha ou dessa rejeição. O rei foi tirado deles e dado a outra nação. Qual rei? Cristo, o rei Jesus, né? Foi dado a outra nação. Então, Mateus 21, 43 diz assim: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Jesus está falando aqui, né, que aqueles judeus rejeitaram o rei que é Jesus. João, capítulo 1, ele deixa claro isso, né? Ele veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, rejeitaram. Então, por causa dessa rejeição, o evangelho chegou até nós. Por causa dessa rejeição, nós fomos alcançados. Porque os judeus rejeitaram, e muitos até hoje rejeitam. Eles não creem que o Messias já veio, muitos.
Mas existem muitos judeus cristãos, viu, irmãos? Muitos. Mas muitos deles ainda não creem. Muitos deles ainda esperam o Messias, aquele que será o rei de Israel, aquele que virá como o rei Davi, montado em um grande cavalo para defender a honra de Israel, sendo que ele já veio. Ele já veio. Então, agora aqui, Paulo usa essa figura de uma nação, porque antes os gentios não eram uma nação, agora são uma nação em Cristo. Houve essa reconciliação, houve essa restauração das nações. Obrigado. Houve essa restauração desses dois povos, vamos dizer assim, tornando-se um só povo em Cristo. Não existe mais judeus e gentios. Para Deus é uma nação só, um povo só. Apesar de ainda haver essa separação por parte dos judeus, que ainda não creram em Cristo. E essa outra nação que Paulo está falando aqui, né? Assim já não sois mais estrangeiros, né? Essa outra nação que Paulo está falando aqui, né? É a igreja de Cristo, como o próprio Pedro, né? Ele fala lá em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9 e 10. Pedro fala assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós somos a nação eleita de Deus, nós somos o povo escolhido de Deus, em Cristo. Em Cristo. Não somos apenas gentios, porque nós não somos judeus, mas nós somos agora o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, assim como o povo judeu. Em Cristo nós somos uma nação, em Cristo nós somos um povo só. Não existem dois povos. Todos os cristãos, todos, sem exceção, né? Servos de Cristo, de todas as nações, de todos os tempos, formam esta nação, este povo santo, povo adquirido de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo agora mostra que essa reconciliação foi feita, esse projeto de paz, né? Essa paz ela foi restaurada. Essa missão foi concretizada. E agora, o povo que não era povo, torna-se um povo de Deus. Um povo que era rejeitado, agora é aceito. E esse povo somos nós. Nós nos tornamos o povo de Deus. Por isso Paulo usa esse termo, né? No verso 19, na parte A: assim já não sois estrangeiros, vocês agora não são mais estrangeiros. Vocês podem até ser rejeitados por alguns judeus, problema deles, mas vocês são aceitos por Deus. Deus aceitou vocês, Deus restaurou vocês, Deus fez de vocês uma grande nação. A segunda figura que Paulo usa aqui, né? A figura da família. Ele diz assim na parte B do verso: mas já não sois mais estrangeiros, né? Mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Concidadãos dos santos e da família de Deus. Então Paulo está mostrando para esse povo, para esses irmãos aqui de Éfeso, né? Que agora eles são cidadãos santos de Deus. Eles são santificados em Cristo a Deus. Então eles não são mais rejeitados. Eles não estão mais sem esperança. Assim como todo aquele que se entrega a Cristo. Pela fé,
nós entramos para a família de Deus. Ele se torna nosso Pai. Essa família, meus amados, não se resume apenas aqui na terra, estende-se aos céus, como podemos ver no capítulo 3, de 14 a 15 de Efésios, onde ele fala assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. De qual toda a família no céu e na terra toma o nome. E nós tomamos o nome dessa família, a Igreja de Cristo. Nós somos a Igreja de Cristo. E por isso, irmãos, nós precisamos entender que cada um de nós aqui, né, nós somos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. Por isso deve haver a preocupação de um com o outro, né? A preocupação de fortalecer o outro irmão, o irmão na fé, ver quem é que está afastado, ir atrás dele, orar por ele, ajudá-lo. Essa é a tarefa da família espiritual, da família cristã. E Paulo está dizendo aqui, né, que vocês agora são concidadãos dos santos e da família de Deus. Essa ideia de família, ela é apresentada aqui, porque é no seio da família que nós encontramos amor, no seio da família, né, que encontramos unidade, é no seio da família que encontramos refúgio, é no seio da família que podemos compartilhar os privilégios mais preciosos, é na família. O Salmo 68, do verso 6, o salmista diz que Deus faz o solitário viver em família. Deus faz o solitário viver em família, no corpo de Cristo, na igreja. Uma vez eu me lembro de um batismo, não me lembro quem foi que fez esse batismo. Eu estava na igreja e uma pessoa havia se convertido e ela passou pelo batismo. E nesse dia, todas as famílias, todos os batizandos tinham família. A família foi na igreja, né? E o pastor pediu para levantar. A família desse irmão, tal, o pessoal levantava, tal. E teve uma pessoa que não foi um parente, nenhum. E quando o pastor pediu para que os seus familiares levantassem, ninguém se levantou. Então ele pediu assim: a igreja se coloca em pé. A igreja se colocou em pé. E ele disse: não, eu fiz isso aqui com você também. Foi. Eu fiz isso com você por causa disso. Que do dele não veio ninguém também. E eu fiz isso aqui. E aquilo me emocionou. Entende? E a pessoa que foi batizada chorou, porque ela viu que aqui tinha uma grande família. Aí todo mundo que eu batizo agora, e não tem família, eu faço isso. Eu fiz com o irmão Guilherme, que eu não tinha ninguém aqui da família dele, né? Então aqui é a família. Então nós somos uma família. Então nós precisamos viver como tal. Em João capítulo 1, verso 12, João fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então não há essa questão de que todo mundo é filho de Deus. Não é. Biblicamente falando, só se torna filho de Deus aqueles que recebem a Cristo como Senhor da sua vida. É isso que o texto está dizendo aqui. Por isso, Paulo, né, fala que esses irmãos de Éfeso aqui, agora se tornaram concidadãos dos santos e da família. Por quê? Porque eles se encontraram com Cristo. Eles permitiram Cristo mudar a vida deles. Agora eles fazem parte da família. E os judeus não podiam mais rejeitá-los, porque eles faziam parte dessa família santa. Todos os crentes vivos na terra, né, e aqueles que já morreram em Cristo, não importa a nacionalidade, não importa da onde seja, somos todos irmãos, membros da mesma família. Temos o mesmo Pai, somos herdeiros da mesma aliança, somos herdeiros da mesma herança e moraremos no mesmo lar celeste, isso é, os céus. Todos, sem exceção, todos os que de antemão se entregaram a Cristo como Senhor da sua vida. Romanos,
capítulo 8, versos 14 a 17, diz assim, Paulo fala assim, ó, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Os irmãos conseguem enxergar essa maravilha? Somos da mesma família, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, da eternidade. Então Paulo está falando aqui para esses irmãos, olha, agora vocês fazem parte da nossa família. Ninguém mais pode rejeitar vocês. Se Deus não rejeitou, ninguém mais pode rejeitar vocês. Vocês são uma nação, vocês são um povo, vocês são a família de Deus. Então Paulo, ele ressalta essa segunda, ele ressalta essa segunda figura, né, para ilustrar a unidade dos crentes judeus e gentios, que é a igreja de Cristo. Primeiro, uma nação. Segundo, uma família. Terceiro, em terceiro lugar, Paulo fala de um santuário. Paulo fala de um santuário. No verso 20 e 22 ele fala assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Paulo, nesse texto, ele está falando, né, dessa unidade, desse santuário, né, que não é um santuário feito por mãos de homens, não é um santuário edificado pelo homem, mas é um santuário que ele possa habitar, né? Aqueles que eram rejeitados não tinham a Cristo, não tinham esperança, não tinham comunhão com Deus, não faziam parte da comunidade de Israel, eram desprezados, agora são chamados de santuários de Deus, morada do Espírito Santo, e Paulo deixa isso bem claro nesses versos. Olha que coisa maravilhosa. Vocês antigamente não eram nada, vocês eram rejeitados, vocês não tinham uma nação específica, agora vocês são a nação de Deus, vocês são família de Deus, e vocês são santuário de Deus. Há uma diferença tão grande, né, de algumas situações, que a gente às vezes não consegue entender. Antes nós não éramos nada, antes nós éramos cidadãos comuns, né? Nós éramos cidadãos comuns, vivíamos na comunidade, vivíamos aí. Hoje nós somos servos de Deus, nós somos templos do Senhor, nós somos a morada do Deus Altíssimo, nós somos templos do Espírito Santo, nós somos a nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido por Deus. Nós somos isso. O alicerce, a base deste santuário é o próprio Cristo. Ele é a base desse santuário. A parte
B do verso 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Alguns textos falam a principal pedra angular. Os irmãos sabem o que é pedra angular? Para que eles puderem, não tem aqueles arcos que são feitos, né, que os irmãos veem algumas imagens históricas, né, que não tem nada, tem o arco de pedra. Aquilo, eles iam colocando, não sei de que forma tal, mas tinha uma pedra que encaixava no meio certinho. Não era qualquer pedra, era uma pedra específica, que era colocada ali e o arco não caía. Até hoje se faz isso, né? Mas o arco não cai, ou não caía. Então aquela era a pedra angular, a pedra principal daquele arco. E Jesus é essa pedra principal, né? É o alicerce da igreja, é o alicerce do santuário, ele é o alicerce da nossa vida, né? Segundo os versos 20 e 22, nós somos ainda um templo em construção. Nós somos um templo em construção. Olha o que Paulo fala aí. Dá uma olhadinha no texto. Verso 20 e 22 de Efésios 2. Ele diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo. Os irmãos entenderam? Todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então vejam, meus irmãos, que segundo o que Paulo está falando aqui nesse texto, né, a igreja não pode ser considerada um edifício terminado enquanto não chegar o dia final, quando o Senhor virá. Ela está crescendo mais e mais, até que venha a ser o que está no propósito de Deus. Quem disse essa frase? Francis Fox. Uma frase desse homem aqui que não sei nem quem é, mas ele que disse essa frase em um dos seus comentários de Efésios. A igreja, ela está crescendo. Nós estamos crescendo no conhecimento da graça de Cristo, crescendo no conhecimento do Senhor. A igreja precisa crescer. Quando a igreja cresce no conhecimento de Deus, quando a igreja cresce na graça, quando a igreja cresce, ela aqui no conhecimento, ela cresce também numericamente. Ela vai crescendo. O reino de Deus vai crescendo. É necessário entendermos isso, trazermos isso para a nossa vida. Nós somos santuários em crescimento. Nós somos o templo em formação. E isso só vai acabar quando nós chegarmos no céu. A igreja, ela não é morta. A igreja não é feita de tijolos construídos por mãos de homens. A igreja não é isso aqui. Isso aqui um dia vai ficar por aqui mesmo. A igreja somos nós. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é um organismo vivo. E por isso Pedro diz o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. Os irmãos conseguem entender a grandeza disso? A grandeza do que nós somos? E não existe igreja sem unidade. Não existe igreja sem unidade. Não adianta dizer você, eu sou a igreja de Cristo, então não preciso congregar. Enganado você está. Quando nós somos a igreja de Cristo, nós precisamos estar junto com o corpo. Nós somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo precisa estar junto, precisa estar em comunhão. Entende? O corpo de Cristo precisa estar em comunhão. Quando eu vou para casa, eu continuo sendo a igreja, eu estou lá a igreja, mas o corpo tem que estar em comunhão.
Então, se você é membro do corpo, você tem que estar em comunhão. E esse aqui é o momento de comunhão. Quarta-feira é um momento de comunhão. Domingo pela manhã é momento de comunhão. E eu preciso estar nesses momentos de comunhão com a minha igreja, o corpo de Cristo. O templo no Antigo Testamento, irmãos, era um local de habitação do Senhor. Antigamente, né, o templo era sinônimo da presença de Deus. Deus se manifestava ali para receber a adoração, receber os sacrifícios, né? E a palavra, interessante que a palavra no Antigo Testamento para templo, ela era hieron no hebraico, né? Que se referia ao templo e às suas dependências, local de adoração. Não se referia a nós. No Novo Testamento, né, Paulo já usa a palavra naós, se referindo ao santuário interior, ou melhor, santo dos santos. Quando essa palavra naós era usada no Antigo Testamento, estava se referindo ao lugar onde Deus se manifestava. Agora, no Novo Testamento, está se referindo ao local onde Ele habita, que somos nós. Até porque o templo do Antigo Testamento não existe mais, aquilo acabou. Quando Jesus Cristo morreu, Ele disse o quê? O texto diz o quê? Que o velho templo rasgou-se de alto a baixo. Não há mais separação entre nós e o lugar santo dos santos. Não há mais separação. Agora o lugar santo dos santos somos nós. Porque em nós Deus habita. Em nós o Espírito habita. Então é justamente isso que Paulo está se referindo aqui quando ele fala, né, de um santuário, que nós somos santuário, edificados por Cristo, edificados em Cristo. Este local que Paulo está falando, né, é o local para a habitação de Deus, são homens e mulheres regenerados, santificados a Ele, para uma ação ampla do Espírito Santo em nós. É esse templo que Paulo está falando, é esse santuário que Paulo está falando. Quando Paulo usa o termo aqui, né, que sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Os irmãos percebem que Paulo está falando aqui de um crescimento, de uma edificação, de algo que não é estático, mas ativo, algo que se movimenta, algo que precisa crescer. Nós precisamos crescer, eu e você precisamos crescer. Então essa missão de paz se deu ali em Cristo, né? Um povo que era rejeitado, um povo que precisava se reconciliar, um povo que precisava ter uma unidade. E agora esse povo tem essa unidade. Houve ali essa missão de paz, ela foi concretizada. Agora esse povo tornou-se uma nação, esse povo tornou-se uma família, e esse povo tornou-se um santuário. E nós estamos incluídos nesse povo. Somos a casa de Deus. Somos moradas de Deus. Não sei se tem como cantar aquela música esqueci o nome dela, da Estela, né? Somos moradas de Deus, né? Não sei, vocês conhecem? Nós já cantamos aqui algumas vezes, mas se não der, não tem problema. É que veio na cabeça agora essa música, né? Mas nós precisamos entender isso. Somos edificados, estamos crescendo para a glória do Senhor. Nós somos reconciliados com Cristo, porque antes nós estávamos afastados, antes nós não éramos povo, nós éramos rejeitados, nós éramos escória, como os irmãos de Éfeso, como os judeus achavam que eles eram, né, carvão para o inferno. Mas agora,
nação santa, povo adquirido, e nós nos enquadramos ali. Todo aquele que recebe a Cristo como Senhor da sua vida e que muda a sua vida por isso, se enquadram dentro deste quadro maravilhoso. Eu pergunto para você, você que está aqui nessa noite, você já entregou a sua vida para Cristo? Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Para que você possa se tornar uma nação santa, um povo adquirido, santuário do Deus Altíssimo, reconciliar-se com Ele. Você já fez isso? Se não, eu convido você nessa noite a abrir o seu coração para Jesus, a ser morada de Deus, a ser a casa de Deus, para que a sua vida possa mudar por completo, para a glória e o louvor dEle. Amém? Vamos orar? Pai eterno, nós engrandecemos o Teu nome, porque aprove o Senhor nos dá essa oportunidade de nos encontrarmos contigo, de termos a nossa vida mudada, de termos a nossa vida transformada pelo Teu poder, Pai. Nós que não éramos reconhecida uma nação, hoje nós somos. Nós que não éramos reconhecidos filhos Teus, nós somos. Nós que antigamente éramos rejeitados, hoje nós somos aceitos pelo Senhor. Nós somos o Teu povo, Pai. Nós somos a Tua igreja. E nós compomos, Pai, o corpo de Cristo. Todas as nações, passadas, presentes e futuras, irão compor também esse corpo. Isso é, aqueles que verdadeiramente se entregaram ao Senhor. Pai, obrigado por esta oportunidade. Obrigado por essa chance, Deus, que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Muito obrigado por nos permitir servirmos ao Senhor, nos permitir estarmos na Tua presença, nos permitir Te adorar e engrandecer o Teu nome santo, em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Que Deus assim nos abençoe. Os 10 minutos que eu passei da outra vez, eu estou entregando agora para os irmãos, né? 10 para as 8. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui nessa noite, e que a graça do Senhor conduza a sua vida, como nós cantamos. Que o amor de Deus seja o centro da sua vida, da sua casa, do seu lar. Amém? A Jesus, a sua glória, e as nossas famílias. Amém. Irmãos, quanto era a nossa oferta? 3.000. Os irmãos acham que alcançamos? R$4.849. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, Ele merece. Glória a Deus. E eu sei que isso aqui ainda vai passar, viu? Isso aqui ainda vai passar. Os irmãos que não trouxeram, pode fazer o Pix para a irmã, colocar lá, missões, né? Traga domingo, coloque lá, missões. E nós vamos estar enviando. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso, irmãos. E que Deus retribua muitas vezes mais a você. Tá bom? Em nome de Jesus. Com as orações silenciosas, nos encerrando, estaremos ali à porta nos despedindo dos irmãos.